Agora, quando a gente fala no futuro, quando a gente pensa no futuro, a gente está muito, principalmente, por exemplo, na fase que eu estou, de repente, na tua, Luciano, de acumular bens, né? Se a gente olhar para a vida financeira de uma pessoa, tem a fase que ela estuda e tudo mais, chega a fase de acumulação de bens para que ela possa, em determinado momento, desfrutar dessa acumulação de bens, talvez trabalhando menos, né? Se essa for a escolha da pessoa. Quando a gente fala em acumulação de bens, né, no nosso mundo, existe muito talvez essa questão de olhar por um viés errado, de um viés de isso não condiz com a minha fé, de ter que pensar no futuro, de planejar. Eu queria começar contigo, Eudes. O que a gente pode trazer para esse pensamento, para um entendimento, né, para quem tem esse pensamento de que acumular ou pensar, por exemplo, contratar uma previdência privada, eu estou acumulando dinheiro, isso talvez seja ruim, né? As pessoas enxergam assim. Aí a gente vai se deparar com um negócio assim, o que ocorre, né? Dentro do protestantismo, vamos falar assim, dentro da cadeia aí dos evangélicos, né? Nós temos dois extremos que são totalmente nocivos ao evangelho. Nós temos, de um lado, a galera da teologia da prosperidade, entendeu? Que tudo que eles fazem é focado no dinheiro, no ego, e é uma teologia tão desgraçada que geralmente só o líder que termina rico. E os fiéis, ele passa a vida sustentando a riqueza do líder. E do outro lado nós temos aqueles que divulgam uma teologia, quase que uma teologia da miséria, entendeu? Aonde nós devemos nos desprender da riqueza, não buscar riqueza, e eles ainda vão dizer, porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos dos céus. Então a gente não deve buscar riqueza, mas o cara que prega isso, ele mora numa super casa, dirige um super carro, a mulher vai no salão 2, 3 vezes na semana, cabelinho da esposa tá feito, escovado, entendeu? Os filhos estão em colégio particular, seus carros têm seguro, mesmo ele dizendo que é Deus que guarda, os filhos estão em colégio particular, o plano de saúde está em dia, mesmo ele dizendo que tem dom de cura. Não, eu posso curar, mas tem seguro de saúde, né? E aí, essa outra galera daqui, né, que adota essas coisas, né, ela acaba trazendo pra gente essa má compreensão acerca do futuro. Então, pô, cara, mas você tá muito focado no dinheiro, você tá trabalhando muito, não sei o quê, tá na hora de relaxar, tal, não sei o quê, né? E a Bíblia vai dizer pra gente, em Provérbios, em Coríntios, em Provérbios vai dizer que o pai sábio, ele guarda, ele armazena para os seus filhos. Coríntios vai dizer, em Coríntios, né, Paulo vai dizer que não é o filho que tem que entesourar para o pai, ou guardar, né, para os pais, mas são os pais que devem entesourar e guardar para os filhos. Ou seja, a Bíblia está dando para a gente um princípio, primeiro que para a Bíblia o dinheiro não é ruim. O dinheiro não é mal. Riqueza não é algo ruim. Riqueza é algo bom. Se nós pegarmos as Escrituras, grandes homens da Bíblia eram homens extremamente ricos. Aí alguns outros dizem assim, não, mas a gente tem que ter uma vida assim, uma vida desse jeito. Pô, o cara tá lá com a camisa da Burberry falando que a gente tem que, sabe, ter uma vida simples, entendeu? Mas ao mesmo tempo, se a pessoa busca e ela tem, por que os soldados disputaram a túnica de Jesus? Porque ela não era barata. Tinha um valor. Né? Se fosse um pano de chão, estava lá até hoje, na verdade. Tinha se decomposto lá. Mas assim, a questão é que tem valor, né? Então isso é um pensamento errado também. Entendeu? Se Deus tem me dado condições, entendeu? Para poder guardar, para poder entesourar, para poder fazer uma previdência privada, um seguro de vida, por exemplo. Eu tive previdência privada durante muito tempo, mas aí eu entendi que para mim, para aquilo que eu faço, né, não era assim o meu norte de vida. Por quê? Porque eu estabeleci ali um número, um valor,
para que eu pudesse viver na velhice e pudesse ajudar filhos e netos, né? Ou seja, a gente precisa pensar nisso. E aí eu fui por outro caminho, outro tipo de investimento, mas que para mim é como se fosse a minha previdência. Cumpre a mesma função. Entendeu? Né? Cumpre a mesma função, entendeu? Só que não gerenciada por um banco, não gerenciada por uma instituição, mas eu fiz um tipo de investimento que é gerenciado por mim mesmo. E hoje eu já estou ensinando meus filhos a gerenciarem esses meus investimentos, entendeu? Por quê? Porque eu já estou começando, como diriam os nossos amigos de algumas igrejas, eu estou começando a passar a capa, né? Eu já estou começando a delegar para outro, entendeu? Então, assim, é totalmente errado, né? Não pensar no amanhã. Alguém vai dizer assim, não, mas o amanhã pertence a Deus, entendeu? Concordo. Tanto pertence a Deus que ele tem lhe dado hoje para que amanhã você não tenha uma vida miserável. Porque ele não quer te ver na miséria amanhã. Né? E interessante, né? A gente tem, por exemplo, na Bíblia lá também, na história lá dos 2 filhos, né? O homem que tinha, né, muito dinheiro, né, tal, aí ele tinha 2 filhos, aí um filho chegou para ele e falou assim, não, pai, eu quero a minha parte na herança, tal, não sei o quê. E aí a gente tem aí a famosa, né, a conhecida história do filho pródigo. E aí todo mundo fala, mas tinha 2 filhos pródigos. Mentira, só tinha um filho pródigo. O outro talvez fosse avarento, né? Mas é um outro erro dentro da teologia, né? Aí a gente vê a pessoa, né, um filho tem uma vida assim um pouco mais, vamos dizer assim, entre aspas, né, mais distante, né, do ideal de família, né, da família em si ali e tal, leva uma vida desregrada, e a gente fala, pô, esse aí é o filho pródigo, né, esse aí é o filho pródigo, não sei o que e tal, mas pródigo significa tão somente gastar sem limite. Pródigo é gastar sem controle, entendeu? Então, assim, geralmente aquelas pessoas que não pensam no amanhã, elas gastam sem controle, elas são pródigas. Entendeu? Elas gastam sem regra, elas não têm limite. E a Bíblia nos ensina, entendeu? A ser consciente, né? Porque nós somos mordomos da riqueza que pertence a Deus. A riqueza ela não é minha, né? O dinheiro não é meu, né? Ele é de Deus, né? Eu costumo dizer isso, inclusive, sobre os filhos, né? Quando eu falo acerca dos meus filhos, eu falo que eu sou o babá, eu sou o tutor. Mas os meus filhos não são meus, eles são de Deus. E o dinheiro que eu tenho também não é meu, ele é de Deus. Então, assim, eu tenho um compromisso com esse dinheiro que Deus me deu para poder guardar, administrar correto, aplicar ele de forma correta, entendeu? E dentro daquilo que me é possível, naqueles que têm necessidade, ajudar o necessitado, né? Então, assim, é um pensamento totalmente errado, entendeu? Não poder guardar, não querer se proteger, se cercar, entendeu? Das dificuldades do amanhã. Sim, tem toda a razão. Eu dizia, você falou 2 pontos aqui que eu pesquei aqui, mas antes de eu falar isso, eu queria te ouvir, Luciano, como fazer uma abordagem mais positiva, né, em relação a isso, abordar o cliente da forma correta, quebrar esse tipo de objeção e até ele conseguir entregar também, talvez, essa consciência financeira, que é um princípio, quando a gente fala de mordomia, né, é uma consciência financeira que qualquer educador financeiro vai te ensinar, cara, faz hoje para você poupar para amanhã. O que você está fazendo hoje impacta na tua vida, na vida financeira que tu vai ter daqui a um tempo. Como é que você está lidando com seus bens, né? Então, como fazer essa abordagem? Na verdade, é perguntado se isso é uma questão de falta de fé, quando você contrata uma previdência privada, também, um seguro, né? E eu, como cristão, agora nem como corretor, eu digo que não é uma questão de falta de fé, né? É uma questão de conhecimento e direcionamento para o que é bom, né? Porque até é nos prometido, como cristão, que nós viveremos uma vida em abundância, uma vida plena. Então, quando eu vejo isso, é uma vida com qualidade, é uma vida com sobra, né? Então, se a gente viver em falta, não é o que Deus quer. E o seguro, a parte da previdência privada, ela veio justamente para a gente ter um pensamento de futuro. Logicamente que esse dinheiro de uma previdência privada não é meramente para mim. Como nós somos mordomos, nós usaremos esse dinheiro, esse recurso, a favor do nosso reino, não é isso, pastor? E, logicamente, que através de nossos bens nós vamos
ajudar pessoas. Então, se a gente não fizer hoje algo, como que nós teremos um futuro brilhante pela frente? Então, é muito importante, sim, de forma racional e fazendo aquela divisão que o pastor fez entre formas do cristão. Existe um cristão um pouco mais instruído, o outro menos instruído. É você chegar e ter o entendimento de ambas as partes que você precisa ser instruído. Deus te deu a inteligência, você tem que buscar em Deus a sabedoria para que você possa tomar, sim, o melhor caminho para você, sua família e todos aqueles irmãos também que estão à sua volta. Afinal de contas, nós viemos aqui para servir. Legal. Só pegar um gancho aqui no que ele falou. Aí a gente entra de novo no campo da fé, né? É muito interessante o que você falou aí. E a pessoa fala, não vou fazer porque, né, falta de fé, eu tenho fé que amanhã vai estar tudo bem e tal, não sei o quê. Mas para observar. A pessoa está em casa. Ela fala assim, eu vou na rua. Aí quando ela está saindo, ela escuta num jornal, ali no rádio, sei lá, e fala assim, olha, está prevista uma grande chuva para daqui a 2 horas. E ela sabe que ela vai ficar mais de 2 horas na rua, o que ela faz? Guarda-chuva. Guarda-chuva. Né? Pescador crente, fervoroso, homem de fé, entendeu? Ele tá com o barquinho dele lá, ele fala, vou sair para pescar agora. Aí quando ele olha lá na frente, entendeu? Ele vê que a maré tá mudando, que o vento, tal, ele sai? Com certeza não. Por que ele não sai? É falta de fé? Não, porque ele conseguiu enxergar que mais à frente ele vai ter problema. A mulher do guarda-chuva, ela conseguiu enxergar que há a possibilidade, né, dela se molhar, né, ou seja, do imprevisto, né, entendeu? Não do imprevisto, porque está previsto, né? Sim, então, sim. Acabei errando aí nessa questão, mas a possibilidade, assim, do incerto ali naquela questão de que, pô, se eu posso sair com um guarda-chuva, mas a previsão está errada e não chover. Pô, mas já que há essa chance de chover, eu vou sair, porque se chover, eu vou estar abrigado embaixo do guarda-chuva. Então, quando a gente pensa, né, tipo, em previdência privada, ou guardar para amanhã, é o nosso guarda-chuva. Porque amanhã, entendeu? Está sujeito aqui às doenças que vêm com o tempo, que é normal. Olha, pô, hoje, depois do Covid, meus batimentos não ficam abaixo de 90. Ou seja, isso é um problema, né? O açúcar fica alto, isso é outro problema, né? Ou seja, e aí a gente vai ver a pessoa ali, poxa, não é que a pessoa, eu estou fazendo um plano para o futuro, porque eu quero no futuro ficar doente, que eu vou poder usar o dinheiro que eu guardei. Não. Porque se você não ficar doente, você vai viver melhor ainda com o dinheiro que você guardou. Mas se acontecer o imprevisto, né? Se acontecer uma circunstância adversa, né, você tem como passar por essa dificuldade, assim como o cara que não saiu para pescar no meio da tempestade, e assim como a mulher que na hora que começou a dar as primeiras gotas de chuva, ela falou, graças a Deus, que eu ouvi a previsão do tempo, obedeci e trouxe o guarda-chuva. Não é? Então a gente precisa pensar muito nesse sentido aí, muito nessa linha aí de pensamento. E pastor, eu acho muito interessante, né? O cristão, ele vive constantemente na igreja, escutando que ele precisa ser próspero, que ele tem um desejo de ser próspero, mas as pessoas não têm necessidade que o ser próspero não quer dizer só dinheiro. Próspero é você ter a condição financeira de ter um plano de saúde e não precisar usá-lo. Isso sim é a verdadeira prosperidade. Né, pastor? É porque prosperidade, na verdade, é a ausência de necessidade. De escassez, né? A gente tem que até tomar uns cuidados de usar algumas palavras hoje em dia para não ser interpretado errado. Tipo assim, é a ausência de necessidade, entendeu? É você ter ali a possibilidade cada vez menor de uma escassez, de sentir falta, entendeu? Isso é prosperidade, entendeu? Prosperidade está muito ligado a um negocinho que é muito difícil de encontrar nos dias de hoje, chamado gratidão. Verdade. Né? O grato, ele é próspero até no pouco. Verdade. O ingrato, ele pode ter o mundo e ainda assim ele vai ter necessidade. Entendeu? Então, quando a gente fala em prosperidade, entendeu? A gente deve estar sempre pensando um pouco também na questão da gratidão, porque a gratidão é que vai fazer com que a gente, com que a gente esteja saciado,
nos nossos desejos, entendeu? E é um grande problema daqueles que começam a prosperar, vamos dizer assim, a trilhar um caminho de riqueza, é essa sede cada vez mais pela riqueza, entendeu? E aí a gente vai entrar na questão, de fato, do pecado, né? A pessoa acaba se tornando escrava do dinheiro. Ela começa a ser usada pelo dinheiro e não a usar o dinheiro. E prosperidade é sobre usar os recursos que Deus nos deu de forma correta, entendeu? Tendo, né, satisfação naquilo que Deus nos deu, né? Porque Salomão vai dizer, né, que a gente tem que viver, né, os nossos dias debaixo do sol, viver bem com a mulher da nossa mocidade. E é interessante a gente observar que tem pessoas que estão descobrindo hoje que princípios que educadores financeiros, empresários, gurus aí, né, dos negócios ensinavam, estão descobrindo hoje que isso está presente num livro, na Bíblia, né, num livro milenar. E você falou de algumas coisas que eu vejo muito presente no discurso, e não estou dizendo que é errado, é correto até, no discurso de muitos educadores financeiros, né? Esses princípios aí que a gente encontra na Bíblia está presente totalmente em diversas metodologias, formas de você fazer a gestão do dinheiro.